Este é o Projeto Integrador 6 do Grupo de Pedagogia da Univesp Polo Azul da Cor do Mar, São Paulo, com o tema gerador Gestão Escolar na Resolução de Conflitos Comportamentais. Elaborado por Andréia Goss, Cláudio Rogério, Eliane Santos, Érica Loyola, Greifos Romualdo, Kelly Georgina, Tamires Neves, tutora Gláucia. Não é de hoje que o tema indisciplina escolar tem ocupado o centro das discussões na área da educação. Através de pesquisas, vamos tentar entender as origens destes comportamentos, buscando uma possível solução para a mediação destes conflitos. O que são conflitos de comportamento intrínseco na escola? Quais os melhores métodos para abordar os envolvidos? Como gerir e solucionar os casos identificados? O objetivo geral é promover o combate à indisciplina escolar, criando uma espécie de protocolo que possa servir de guia aos profissionais da gestão escolar na mediação de conflitos. A gestão escolar é composta por diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos. Para que a escola funcione e cumpra seu papel de maneira organizada, essa gestão precisa ser uma equipe entrosada, garantindo sempre uma educação de qualidade, promovendo o aprendizado e a formação integral para todos. O conflito faz parte do cotidiano das pessoas e é necessário lidar com o mesmo. Não existe lado certo ou errado, pois dele se originam interesses, desejos e aspirações. Ele é parte integrante da vida e da atividade social. O método empregado foi uma pesquisa de caráter qualitativo, na qual realizamos uma revisão bibliográfica acerca do tema. Reunimos todos os conhecimentos coletados pelo grupo e elaboramos um protocolo com 3 contextos distintos para serem usados como recursos na mediação de conflitos. Olá, colegas educadores. Esse é o canal Pedagogia, onde iremos abordar assuntos relacionados ao ambiente educacional. Hoje, vamos falar sobre conflitos em sala de aula, abordando 3 possibilidades comuns no cenário escolar. Antes de tudo, devemos identificar quais tipos de conflitos ocorrem e, a partir daí, aplicar as possíveis soluções. O primeiro e mais comum é o conflito entre aluno e aluno, onde devemos atuar como mediadores. Sempre que houverem boatos, fofocas ou maledicências, corte mal pela raiz. Isso pode ser o estopim de uma grande confusão. Neste caso, a prevenção é sempre o melhor remédio, então devemos estar atentos aos comportamentos diferenciados em relação ao dia a dia. Acalmar a turma em momentos estratégicos é essencial, principalmente quando estão muito agitados. Quando já houver o conflito, mantenha calma, pois você é o exemplo e referência na escola. Portanto, postura e razão são fundamentais, porém, sua autoridade é imprescindível. Antes de qualquer coisa, tranquilize a situação e propõe um diálogo ouvindo ambas as partes. Se for necessário, os convide para uma conversa fora da sala de aula. Isso os dará mais privacidade e os manterá mais à vontade. Ofereça o exercício da empatia. Essa é uma ferramenta que lhes proporciona vivenciar os sentimentos do outro diante do ocorrido. E junto com os alunos, criem regras de convivência mútua, que respeitem os limites uns dos outros. Isso pode contribuir muito para que cumpram as regras, pois também foram estipuladas por eles. Mediar conflitos é como um evento diplomático, onde devemos compreender, avaliar e definir parâmetros bilaterais, para que ambos os lados fiquem satisfeitos e sintam-se confortados. E todo evento de conflito incomum deve ter sua ocorrência registrada e encaminhada à coordenação da escola. E aqui deixamos uma resenha básica sobre o conflito aluno-aluno, de onde podemos partir para inúmeras discussões. Continuando aqui no canal Pedagogia, o segundo tipo de conflito que ocorre em sala de aula é o aluno-professor, onde devemos nos conscientizar como avaliadores e autoavaliadores. A relação saudável entre docente e educando é a melhor maneira de impedir que existam barreiras que possam interferir no ensino-aprendizagem. E o posicionamento do professor, quando se dirige ao aluno, tem grande influência na sua receptividade, consolidando quão aberto ele estará para absorver os ensinamentos. O papel do professor é facilitar o acesso ao conhecimento, atuando como mentor e criando atrativos, para que seus alunos tenham extremo interesse nas atividades propostas. Mas um comportamento ditatorial pode inibir a autonomia de aprendizado
e bloquear a evolução da construção e reconstrução do conhecimento empírico das crianças. Diante disso, algumas estratégias possibilitam a contenção de possíveis conflitos que possam contribuir para o distanciamento sociointelectual entre aluno e professor. Uma delas é a adoção de uma postura maleável, abrigando a criatividade e o senso de descoberta das crianças, determinando os deveres, mas sem extrapolar na rigidez. Outro artifício é ampliar a escuta sobre os pensamentos críticos dos educandos. Um professor que delimita suas aulas somente em suas falas cria um bloqueador diante as dúvidas, compreensões e estímulos causados sobre o tema abordado. E, por fim, trocar conhecimentos. Os compartilhamentos de ideias aproximam as mentes, materializando a participação coletiva, criando um vínculo de familiaridade entre o aluno e o professor. Neste caso, o conflito aluno-professor é a definição do afastamento causado de forma intrínseca pelas más relações cotidianas em sala de aula. Dessa forma, os professores também devem estar atentos às diversas peculiaridades que suas atitudes podem proporcionar negativamente aos seus alunos. E assim colocamos aqui um caso onde o problema pode não ser o aluno, e sim a predisposição do professor. Então aqui deixamos mais um caso que pode ser discutido mais amplamente. Ainda aqui no canal Pedagogia, abordando as temáticas comportamentais dos alunos, dentre tantas batalhas que os professores enfrentam em sala de aula, a indisciplina e a agressividade estão entre seus maiores desafios. Vários fatores determinam as personalidades dos alunos problemáticos, e estes demarcadores são essenciais como ponto de partida para buscar soluções que contribuam na melhora do comportamento destes educandos. Características de agressividade em sala de aula desconstroem um ambiente disciplinar coletivo, disseminando instabilidade e transmitindo desconfiança. Muitas vezes, essas indisciplinas do aluno são para atingir o professor, e o professor precisa saber como lidar com esse confronto. Inúmeros e diferentes fatores podem ser determinantes para os estímulos destes comportamentos indisciplinares. O aluno agressivo pode estar sob uma carga emocional negativa, e o primeiro passo é buscar compreender qual é o gatilho que dispara esse ataque. Crianças com intolerância às regras podem compreendê-las como autoritarismo e, em enfrentamento, podem querer rebelar-se. Assim como o excesso de liberdade por parte da família ou professores podem deixá-las entenderem que podem fazer de tudo sem sofrerem as consequências. O mau comportamento também pode ser proveniente de pequenos ou grandes traumas, obtidos em interações fora da escola. Mudanças de ambiente, problemas familiares, bullying, maus tratos e abuso, entre outros tópicos de vulnerabilidade. Diante desses imbróglios, pressupõe-se que esses comportamentos são consequências de um histórico psicossocial, fazendo com que as crianças reproduzam imitações destes comportamentos em seu convívio. Portanto, diante dessas circunstâncias, o educador, além de professor, atua como um pseudopsicólogo, tendo em suas atribuições o propósito de identificar comportamentos diferenciados em seus educandos. Lidar com um aluno agressivo requer muita calma, ponderação, coerência e imparcialidade, impondo sua autoridade sem perder o controle, demonstrando empatia e o fazendo entender que o certo e errado têm diferentes consequências. Utilizando uma aproximação diversificada, coordenando os limites, abrindo a escuta para os sentimentos das crianças, fazendo com que elas se coloquem no lugar do outro, é possível manter uma conexão amigável para solucionar conflitos. Todos esses procedimentos devem ser encaminhados à direção escolar através dos registros, que sequencialmente procura a família para conversar e buscar a compreensão da personalidade e os atos do educando. Esse tipo de caso pode requerer intervenções externas, como acompanhamento clínico-psicológico ou assistência social. E aqui deixamos mais um caso a ser debatido sobre gestão de conflito escolar. O objetivo de promover o combate à indisciplina através da elaboração do protocolo para auxiliar os profissionais da comunidade escolar foi atendido, pois efetivamente a criação do canal contribuiu com orientações para a resolução e mediação dos conflitos pertinentes nas diferentes relações existentes no âmbito escolar. Obrigada!